O cantor Leonardo nunca imaginou que, no auge do sucesso, reencontraria sua primeira namorada vivendo nas ruas de São Paulo. O que ele fez a seguir mudou tudo. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas artificiais naquela noite abafada. Leonardo ajustou os óculos escuros e puxou o boné para baixo, tentando passar despercebido. A fama era um fardo que ele já aprendia a carregar, mas, às vezes, tudo o que queria era caminhar sem ser notado, sentindo a cidade ao seu redor como qualquer pessoa comum. Ele tinha acabado de sair de um compromisso e resolveu dar uma volta pelas ruas do centro. O cheiro de comida de rua se misturava ao aroma forte de asfalto quente e fumaça dos escapamentos. Carros passavam acelerados, buzinas soavam ao longe, e pessoas caminhavam apressadas, algumas indiferentes à paisagem, outras lutando para sobreviver. Foi então que, em meio a um grupo de moradores de rua reunidos em uma calçada, algo chamou sua atenção. Entre cobertores gastos e sacolas amontoadas, um rosto familiar emergiu da escuridão. Leonardo franziu a testa, desacelerando o passo. Seu coração bateu mais forte. Aquela mulher não podia ser. Por um instante, ele pensou que sua mente estivesse pregando uma peça. Mas, ao se aproximar, teve certeza. Era ela, sua primeira namorada. A mulher que um dia fez parte de sua vida antes da fama, antes dos palcos, antes de tudo mudar. Agora, ali, sentada no chão, com o olhar perdido e marcas do tempo gravadas no rosto, ela era apenas uma sombra do passado que ele nunca imaginou reencontrar. Leonardo sentiu um nó na garganta. Como isso aconteceu? O que a levou até ali? E, acima de tudo, o que ele deveria fazer? O que veio a seguir foi algo que ninguém esperava. Aproveite e se inscreva no canal. Ative os sininhos para não perder mais histórias como essa. Leonardo ficou paralisado por um momento, enquanto sua mente era transportada para um passado distante. Antes dos holofotes, antes dos palcos lotados e das multidões cantando suas músicas, existia um jovem sonhador, cheio de esperanças, e ao seu lado, uma garota que um dia foi tudo para ele. Eles se conheceram ainda na adolescência, em uma pequena cidade do interior. Ela era garota de sorriso fácil e olhar brilhante, que sempre estava por perto nos momentos mais simples, nos sonhos compartilhados ao pôr do sol e nas promessas ingênuas de um futuro juntos. Leonardo ainda se lembrava das tardes que passavam sentados na varanda, conversando sobre a vida, sobre tudo o que queriam conquistar. Naquela época, a música ainda era apenas um sonho distante. Ele se apresentava em bares pequenos, em festas de amigos, tentando de alguma forma ser ouvido. E ela sempre estava lá, aplaudindo, incentivando, dizendo que um dia ele chegaria longe. Foi a primeira pessoa a acreditar nele de verdade. Mas o tempo foi passando, e com ele vieram as oportunidades. O talento de Leonardo chamou a atenção, e de repente ele estava viajando, gravando, se apresentando para públicos cada vez maiores. A fama começou a crescer, e o que antes era um relacionamento sólido começou a se perder entre compromissos, turnês e a nova realidade que ele estava vivendo. O amor não acabou de uma hora para outra, mas os caminhos começaram a seguir direções diferentes. Ela não queria viver no meio da fama, dos flashes, das viagens intermináveis. Ele, por outro lado, estava no auge da carreira, vendo seu nome brilhar cada vez mais alto. E assim, sem grandes brigas, sem despedidas dramáticas, apenas com o silêncio que surge quando duas vidas deixam de caminhar juntas, eles se afastaram. Leonardo seguiu seu caminho. O sucesso cresceu, a vida mudou, novos amores vieram e se foram. E, com o tempo, a lembrança daquela primeira namorada se tornou apenas um capítulo guardado no fundo da memória. Até aquele momento. Até aquela noite em que ele, sem querer, a reencontrou de uma forma que jamais poderia imaginar. Leonardo sentiu o peito apertar enquanto olhava para aquela mulher sentada na calçada. Por um instante, ele quis acreditar que estava enganado, que sua mente estava pregando uma peça. Mas não estava. Era ela. A mesma pessoa que um dia fez parte da sua vida, agora perdida em meio à multidão, invisível para a cidade que nunca para. O coração acelerou. Uma mistura de surpresa, tristeza e culpa tomou conta dele. Como aquilo era possível? Como alguém que já esteve tão perto,
que já compartilhou tantos sonhos, agora estava ali, cercada por sacolas e cobertores velhos, como se tivesse sido esquecida pelo mundo. Ele hesitou. Pensou em seguir em frente, em acreditar que aquilo não era da sua conta, mas algo dentro dele não permitiu. Ele precisava saber o que havia acontecido. Precisava ter certeza de que era mesmo ela. Respirando fundo, Leonardo se aproximou devagar. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Quando finalmente parou diante dela, seu coração martelava no peito. — É você? A mulher ergueu o olhar lentamente. Seus olhos estavam diferentes, cansados, marcados pelo tempo e pelas dificuldades, mas ainda assim havia ali um resquício da pessoa que ele conheceu. Por um momento, ela apenas o encarou, sem dizer nada. Então, franziu a testa, como se estivesse tentando reconhecer aquele rosto por trás do boné e dos óculos escuros. O silêncio entre os dois durou poucos segundos, mas para Leonardo pareceu uma eternidade. Então, como um choque de realidade, ele viu seus olhos se arregalarem levemente. — Leonardo! A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, carregada de incredulidade. Ele engoliu em seco. Não sabia o que dizer. Não sabia o que perguntar primeiro. Só conseguia pensar em uma coisa: como isso aconteceu? A mulher piscou algumas vezes, como se ainda estivesse tentando entender se aquilo era real ou apenas uma ilusão de sua mente cansada. Leonardo sentiu um nó na garganta ao ver a expressão dela se transformar, da surpresa para a vergonha, do espanto para a tristeza. Ela abaixou a cabeça, tentando esconder o rosto por trás dos cabelos desgrenhados. — Eu não queria que você me visse assim, murmurou, quase sem voz. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que esperava daquele reencontro, mas definitivamente não era vê-la daquele jeito, tão fragilizada, tão distante da pessoa vibrante e cheia de vida que ele conheceu anos atrás. — O que aconteceu com você? Perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ela respirou fundo, os dedos trêmulos apertando uma manta fina que cobria os ombros. Por um momento, pareceu relutar em falar, mas então soltou um suspiro pesado, como se não houvesse mais motivo para esconder a verdade. — A vida aconteceu, Leonardo. Ele franziu a testa, esperando que ela continuasse. Depois que nos separamos, eu segui minha vida. Trabalhei, tentei construir algo, mas nem tudo saiu como eu esperava. Problemas vieram. Perdi meu emprego, perdi minha casa, e quando percebi, não tinha mais para onde ir. Leonardo ouviu aquelas palavras em silêncio, sentindo uma mistura de culpa e impotência. Como ele poderia imaginar que, enquanto sua vida tomava um rumo de sucesso, a dela estava desmoronando? E sua família? Amigos? Ela soltou um sorriso triste. As pessoas somem quando você mais precisa, Leonardo. No começo, tentei pedir ajuda, mas ninguém quer carregar o peso de outra pessoa por muito tempo. No fim, aprendi a me virar sozinha. Ele sentiu um nó apertar ainda mais seu peito. Olhou ao redor, vendo as poucas sacolas e pertences que ela tinha. A ideia de que aquela mulher, que um dia foi tão importante para ele, agora dormia nas ruas, sem ninguém para ampará-la, o deixava atordoado. Ele respirou fundo. Não podia simplesmente ir embora e fingir que não viu aquilo. Não podia deixá-la ali como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele faria a seguir? Nem ele mesmo sabia. Leonardo ficou paralisado. Aquela mulher, que um dia foi o grande amor de sua vida, agora estava ali, vulnerável, exposta ao frio e à solidão das ruas. Seu coração pesava no peito, e uma enxurrada de lembranças veio à tona. Os momentos felizes, os planos que fizemos juntos, as risadas, tudo se misturava ao choque da realidade diante dele. Sem pensar duas vezes, ele se moveu lentamente. O coração batia acelerado, e um nó se formava em sua garganta. O que teria acontecido para que ela chegasse a esse ponto? Ele hesitou por um instante, mas logo chamou pelo nome dela. Sua voz transmitiu de incredulidade e compaixão. Os olhos dela se abriram lentamente, e quando o olhar dos dois se encontrou, uma confusão de surpresa e vergonha tomou conta de seu rosto. Ela desviou o olhar, como se quisesse se esconder.
Mas Leonardo não permitiu que o orgulho ou o passado se tornasse uma barreira entre eles. Ele se abaixou, tentando encontrar seu olhar novamente. A voz dele saiu mais suave, quase uma sussurrada. O que aconteceu com você? Ela respirou fundo e, com um semblante triste, desviou o olhar. A dor era visível em sua expressão. Entre palavras hesitantes, revelou que a vida não atrapalhou o caminho que imaginava. Perdeu o emprego, foi traído por quem confiava e, pouco a pouco, tudo desmoronou. Sem família por perto, acabou sozinha, sem ter para onde ir. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele nunca imaginou ver essa situação. A cada palavra que ouvia, uma angústia maior tomava conta dele. Como alguém tão forte e cheio de vida poderia chegar a esse ponto? O silêncio pairou entre os dois por alguns segundos. Leonardo encarava o chão, perdido em pensamentos. Então, sem hesitar, tomei uma decisão. Ele não poderia simplesmente virar as costas e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Vem comigo, ele disse firme, estendendo a mão. Ela arregalou os olhos, surpresa. Não posso aceitar, Leonardo, não quero ser um peso para você. Mas ele balançou a cabeça, decidido. Você não é um peso. E eu não vou te deixar aqui. O olhar dela se encheu de lágrimas. A resistência inicial foi quebrada pela sinceridade dele. Sem dizer mais nada, ela segurou sua mão. E, naquele instante, algo mudou dentro de Leonardo. Ele não sabia como, mas faria tudo ao seu alcance para ajudá-la a recomeçar. Leonardo poderia sem dizer uma palavra. Seu olhar fixo na estrada escondia o turbilhão de emoções dentro dele. A presença dela ao seu lado parecia surreal. A mulher que um dia foi parte de sua vida agora estava ali, frágil, abatida, mas ainda carregando no olhar um traço da pessoa que ele conheceu. Ao chegar em seu apartamento, ele abriu a porta e indicou que ela entrava. O ambiente acolhedor contrastava com a dura realidade que ela havia enfrentado nos últimos tempos. Ela hesitou por um momento, como se não se sentisse digno de estar ali. Mas Leonardo veja sua incerteza e, com um tom tranquilo, disse: aqui você está seguro. Ela sentiu um nó na garganta. Depois de tanto tempo vagando sem rumo, ouvindo portas se fechando para ela, aquelas palavras a fizeram desmoronar. As lágrimas enviadas silenciosas, e Leonardo apenas estimulado, respeitando seu momento. Nos dias que se seguiram, ele fez o possível para ajudá-la. Comprou roupas novas, garantiu que teve boas refeições e, principalmente, ofereceu seu apoio sem julgamentos. Mas ele sabia que oferecer apenas abrigo não era suficiente. Foi então que tomou sua decisão inesperada. Certa noite, enquanto jantava, ele respirou fundo antes de falar. Eu pensei muito sobre isso e quero te ajudar a recomeçar de verdade. Ela o encarou, confusa. Mas você já está me ajudando mais do que eu poderia imaginar. Leonardo balançou a cabeça. Não se trata só de te dar um lugar para ficar. Eu quero que você tenha sua independência de volta. Ele revelou que conseguiu uma vaga de emprego para ela em uma empresa de um amigo. Nada muito grande, mas o suficiente para que pudéssemos dar os primeiros passos rumo a uma nova vida. Além disso, ajudaria com um lugar para morar, um espaço onde ela pudesse recuperar sua dignidade. Ela ficou sem palavras. Nunca esperei que alguém estivesse tão longe por ela. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram de esperança. Os dias passaram e, com o tempo, ela começou a se reerguer. Voltou a sorrir, a acreditar que a vida poderia ser diferente. E Leonardo percebeu que sua decisão não foi apenas um gesto de retenção, mas algo que também o transformou. O passado já não importava mais. O que realmente valia era o presente e a certeza de que, às vezes, uma simples atitude pode mudar tudo. E foi assim que, naquele reencontro inesperado, duas vidas se transformaram para sempre. O destino de Leonardo e sua ex-namorada tomou um boato inesperado, mostrando que, mesmo diante das reviravoltas da vida, sempre existe uma chance de recomeçar. O que parecia ser apenas um encontro do acaso se transformou em uma jornada de superação, compaixão e esperança.
A decisão de Leonardo não apenas mudou a vida dela, mas também a dele. Às vezes, uma simples atitude pode fazer toda a diferença na história de alguém. E você? O que faria no lugar de Leonardo? Teria a mesma atitude ou agiria de outra forma? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa história. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!